eu gostaria de falar alguma coisa a respeito do orgulho, em contraste com a humildade. E escrevi algumas coisas aqui para facilitar. O orgulho é o principal de todos os pecados. Sendo assim, os nossos maiores problemas têm sua origem também nesta grande transgressão. Salmos de número 19, versículo 13. Abre aspas. Não, da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então, experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão. O orgulho, portanto, é considerado uma grande transgressão. O salmista considerava o orgulho como um grande pecado, de modo que, quanto mais o homem se envolve neste vício, mais tende a sofrer problemas cada vez maiores como consequência da prática desta malignidade. Outro fator decorrente deste pecado se dá em relação ao poder de domínio sobre o pecador, isto é, o orgulho se assenhoria do indivíduo. Faz lembrar de Romanos 6, versículo 12. Abre aspas. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O salmista ainda diz que, quando protegido deste pecado, o orgulho, ele será considerado uma pessoa íntegra, madura, enfim, uma pessoa aprovada diante de Deus. Em Isaías 14, bem como Ezequiel 28, as Escrituras declaram que o orgulho foi a causa da queda de Lúcifer. Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 3, 6, e ratifica este fato. Abre aspas. Quanto ao bispo, não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo, que é o pecado de orgulho. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, também caíram como consequência do orgulho, quando ali houve uma proposta da parte da serpente, dizendo que se a Eva comesse daquele fruto, ela seria, portanto, conhecedora do bem e do mal, como Deus. Ela se deixou levar por esse sentimento e acabou, portanto, caindo também em transgressão. A humildade, ao contrário do orgulho, da prepotência, a humildade trata-se de uma grande virtude. A maior de todas as virtudes é o amor, porque Deus é amor. Mas a Bíblia fala em 1 aos Coríntios 13, versículo 4, fala o seguinte: quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quer dizer, a pessoa que tem Deus, o Deus de amor, ela não é orgulhosa, ela é humilde. Diria o apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Tiago 4, versículo 6 é dito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jesus, ele diz o seguinte: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para vossas almas. No Sermão da Montanha, quando Jesus inicia aquele famoso sermão, ele vai deixar claro que a humildade está em primeiro lugar. Ali, quando ele inicia e faz abordagem a respeito dos 8 princípios que regem o reino de Deus, ele inicia falando, em primeiro lugar, da humildade, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Portanto, não vamos permitir ser governado pela soberba, pelo orgulho, como fez Lúcifer, como fez nossos primeiros pais.
e como faz a maioria das pessoas hoje. O salmista pediu para que Deus guardasse ele desta grande transgressão. E nós precisamos fazer o mesmo. A Bíblia diz que quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Está lá em Tiago 1, 5. Quando nós pedimos a Deus a sabedoria, Deus vai nos dar a capacidade também de viver vida de humildade, de simplicidade, de submissão. Alguém definiu humildade como sendo aquele indivíduo que valoriza mais a verdade do que a sua própria vida. Vamos ser humildes, porque, assim sendo, a Bíblia diz que a arrogância precede a queda, mas quando nós agimos em humildade, Deus vai estar nos exaltando, nos dando vitória e Jesus continuará sendo glorificado e honrado. Fica aqui, portanto, esta pequena reflexão sobre orgulho em contraste com a humildade. Valério Pontes, se inscreve, compartilha, vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.